Oi pessoal, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula de ondas. Lembrando as minhas sugestões de praxe, procurarem as aulas da Unicamp, USP e Universidade Virtual de São Paulo, além dos livros textos de física básica. Obter informações de diversas fontes pode ajudar no aprendizado. Existem alguns tipos de onda. As ondas que a gente vai ver nesse curso são as ondas mecânicas. Elas precisam de um meio material para se propagar. Esses GIFs estão aí exatamente para dar uma ideia para vocês da propagação de ondas mecânicas. Cordas de violão. Aqui embaixo temos uma outra corda colocada num experimento onde a frequência é alterada. E esses dois GIFs aqui são ondas numa superfície de água provocadas por algum tipo de oscilação. Também temos as ondas eletromagnéticas, que elas não necessitam de um meio para se propagar. Estas ondas são basicamente oscilações de campo elétrico e magnético, e neste GIFzinho aqui, a gente tem uma simulação de uma onda harmônica eletromagnética se propagando na direção Y. A gente pode classificar as ondas eletromagnéticas devido ao valor de frequência ou comprimento de onda. Nesse intervalo aqui, muito estreito, da ordem de 10 a menos 6 metros, está o espectro visível, aquele que nossos olhos são capazes de detectar. Acima do espectro visível, nós temos o ultravioleta, temos também os raios X e os raios gama. Abaixo desse espectro visível, nós temos o infravermelho, que tem frequências capazes de aquecer objetos. Há uma faixa de ondas de rádio, onde nós temos as ondas AM e FM, as de canais de televisão, e nessa faixa final as ondas longas. Por fim, temos as ondas de matéria, que foram propostas por esse rapaz aqui, o Louis de Broglie, em 24, no auge da discussão sobre a mecânica quântica. Bom, como eu falei, a gente só vai estudar nesse curso as ondas mecânicas. E dentre esses tipos, nós temos as ondas chamadas transversais, em que a oscilação se dá transversalmente ao movimento da onda, e aqui a gente tem alguns exemplos, como as ondas na superfície da água, ondas de luz e até em terremotos. Além dessas, temos as ondas longitudinais, em que a oscilação se dá na direção de propagação da onda. O som, por exemplo, é uma onda longitudinal. Aqui nós temos esses dois GIFs que eu coloquei para tentar exemplificar esses dois tipos de ondas. Aqui um pulso de onda transversal e aqui vários pulsos de ondas longitudinais. Aqui eu queria fazer um comentário. Conforme eu falei na aula de oscilações, é muito comum a confusão entre oscilações e ondas. Isso se dá porque o formalismo matemático é feito por senos e cossenos. Além disso, as letras usadas para caracterizar as quantidades físicas são as mesmas, mas há uma outra semelhança além disso. Uma onda mecânica nada mais é do que o efeito de vários osciladores acoplados. Reparem nesse ponto aqui nesse GIF. Esse ponto aqui é o deslocamento de um ponto material nesse objeto aqui. Repare que esse ponto oscila em torno de um valor. E cada ponto deste objeto vai ter um movimento semelhante. Isso também acontece aqui nesse GIF. Se a gente tirar cada um desses cubinhos, a gente vê que individualmente eles têm um comportamento como se estivessem presos a uma mola. Então, apesar desses pedacinhos ou diferenciais de matéria não se propagarem no espaço, apenas oscilarem em torno de um ponto, a gente tem uma oscilação se propagando no meio material. Essa oscilação, apesar de não carregar massa, ela carrega energia, carrega informação. Bom, uma onda tem alguns parâmetros. Vou apresentar alguns parâmetros já vistos no ensino médio, depois a gente vai falar da equação de onda em si. A representação matemática de uma onda, considerando apenas a dimensão espacial, pode ser dada por essa curva aqui, essa senoide. A distância entre dois picos ou dois pontos onde a gente completa um ciclo de oscilação é chamado de comprimento de onda. Então, lembrando, nessa direção aqui é a direção do espaço, a direção x, a distância entre os dois picos é o comprimento de onda lambda. A gente pode pegar outros dois pontos quaisquer. Podemos pegar dois vales ou duas cristas, conforme está aqui. Podemos pegar o ponto em que a onda cruza o eixo, então seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esse aqui seria apenas metade do ciclo. A amplitude de uma onda dada por esta grandeza aqui, que vai desse eixo de simetria dessa senoide até a crista, ou até um vale, e geralmente usamos a letra A como amplitude. Mas nada impede a gente usar outras letras, conforme a gente vai ver mais à frente. A frequência reflete o número de oscilações por unidade de tempo, ou seja, tem a unidade de oscilações por segundo, ou Hertz, também escrito como Hz. Além do número de oscilações por unidade de tempo, nós também temos o intervalo de tempo entre duas oscilações. Esse é o período. E por uma simples regra de 3, a gente tem a relação entre frequência e período. Então aqui nós temos dois gráficos e a gente consegue perceber que quando a gente tem um período maior, equivale a uma frequência menor, porque um é o inverso da outra.
Aqui eu quero destacar que, apesar de todos esses gráficos serem senoides, a gente deve prestar atenção nos eixos. Se aqui a abscissa é o tempo, então a distância entre dois picos, ou dois vales, ou dois pontos em que há repetição da oscilação, a gente chama de período. A unidade é o tempo. E aqui, como a abscissa é o espaço, o que a gente mede é o comprimento de onda. A velocidade da onda em si não é a velocidade de oscilação. A velocidade da onda é a velocidade com que a informação se propaga. Como uma onda se propaga um comprimento de onda por um período de tempo, então a velocidade da onda é lambda sobre t, ou o comprimento de onda vezes a frequência, lambda-f. Como vamos usar senos e cossenos para descrever matematicamente a onda, é muito comum a gente usar a frequência angular, que é definida como 2πf, radianos por segundo. Bom, além de uma onda contínua, conforme essas senoides que a gente está discutindo, nós também podemos ter um pulso de onda ou um trem de pulsos. Se houver repetição periódica de um determinado movimento, nós teremos uma onda. Então vamos tentar entender como se dá a descrição matemática de uma onda. Eu vou adotar um caminho um pouquinho diferente do Halliday. Vamos supor que temos uma função y de x ou f de x dada por esse pico aqui, que pode ser, por exemplo, uma gaussiana ou alguma outra função. Se a gente alterar o argumento dessa função, diminuindo de uma constante x0, nós estaremos deslocando essa função para valores positivos de x, como está aqui nesse gráfico. Se a gente então determinar que esse x0 é um VT, baseado nas equações de movimento que a gente viu em Física 1, então a gente vai ter esse pico se deslocando com a velocidade v na direção de x. Vou usar essa reta para que isso fique um pouquinho mais claro. Então vamos dizer que a gente tem uma equação de reta que seja f de x igual a x menos b. Essa reta, ela cruza o eixo x em x1 igual a b, ou seja, se o f de x for igual a zero, então x igual a b, e quando x igual a zero, o f de x é menos b, conforme está aqui nesse gráfico. Vamos agora trocar x por x menos a. Quando isso acontece, a gente percebe que agora a função cruza o eixo x em b mais a, ou seja, quando f de x menos a é igual a zero, x é igual a b mais a. E ela cruza o eixo y, quando x é igual a zero, em f igual a menos b mais a. A gente pode enxergar essa adição de a nessa função como deslocamento para baixo de toda a função, ou um deslocamento para a direita de toda essa função. Se eu fizer a igual a vt, a gente tem esse movimento. Realmente, antes a gente tinha o cruzamento da função dos eixos neste ponto, e depois do movimento neste ponto e neste ponto. Vamos aplicar isso agora numa função harmônica, ou seja, num cosseno. Então vamos dizer que temos um y de x, é um a cosseno de 2πx sobre lambda. Este valor 2π sobre lambda é para dar conta de que quando x vai de 0 a 2π, ele completa um ciclo. Ou seja, a função que tinha esse valor aqui igual a a, passando x igual a lambda, ela completa um ciclo. Se a gente agora alterar o argumento dessa função harmônica para x menos vt, a gente vai ter esse cosseno se deslocando para a direita com velocidade v, da mesma forma que as funções que a gente observou nos slides anteriores. Então, a partir dessa função harmônica, vamos lembrar o que a gente tinha definido antes, a frequência angular, que é 2πf ou 2π sobre t, lembrando da relação da velocidade com o período e a frequência, nós temos que ômega é 2πv sobre lambda. Além disso, esse 2π sobre lambda ele é definido como número de onda usando a letra k. Então aqui, 2π sobre lambda é k vezes x e 2π sobre lambda vezes v é o próprio ômega. Então a nossa função de onda, que é o deslocamento do meio, é dado por essa expressão, onde kx menos ômega t é a fase da onda. E aqui eu vou fazer duas observações. Apesar de estar escrito como cosseno, tudo isso pode ser escrito também como seno, porque a diferença de seno e cosseno é apenas uma fase. Na verdade, é muito comum que para ondas a gente use seno e não cosseno, para tentar facilitar que a gente não confunda problemas de oscilações com problemas de onda. Além disso, esse sinal negativo vai dar exatamente qual é o sentido de propagação da onda. Sinal negativo diz que a onda se propaga para a direita, ou, melhor, para o sentido de crescimento de x. Se esse sinal for positivo, então a onda se propaga para a esquerda, sentido de decréscimo do x. Uma maneira de a gente calcular a velocidade de uma onda
é derivando o argumento desse cosseno, ou da função de onda, em termos de t, e igualando a zero. Derivando essa fase e igualando a zero, a gente consegue calcular a velocidade de propagação desse mínimo ou máximo dessa fase. Então aqui no caso seria k dx dt, que é igual a v, menos ômega igual a zero. Então v seria ômega sobre k. Olhando para essas duas expressões aqui, ômega sobre k, a gente vai ter os dois π cortado, lambda cortado, vai sobrar apenas o v. Vamos ver agora como é que a gente chega na equação de onda. Também é uma abordagem um pouco diferente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a velocidade transversal da onda, que é a derivada em termos do tempo. E a partir disso, a aceleração transversal. Então vamos guardar esse valor aqui. Além disso, vamos derivar também a função em termos de x, uma vez e duas vezes. E vamos pegar esse valor. Então reparem que a gente derivou duas vezes em termos de x e em termos de t, e voltamos ao cosseno. Então aqui agora, isolando o a cosseno de kx menos ômega t, a gente consegue escrever essa equação diferencial. Lembrando como a gente escreve k e ômega em termos da velocidade, a gente chega a essa equação diferencial parcial de segunda ordem. E esta é a equação de onda para uma dimensão. Para mais de uma dimensão, a gente substitui as derivadas parciais em termos de x pelo operador nabla. Esta é a equação de onda para 3 dimensões, e este é o laplaciano em coordenadas cartesianas. Se a gente quiser reduzir isso para uma dimensão, conforme a gente está vendo até agora, basta considerar a derivada de somente uma das variáveis. Bom, falta a gente falar alguma coisa sobre a velocidade da onda. Esse gifzinho aqui tenta mostrar exatamente isso. Que em um sólido, a gente tem uma velocidade de propagação muito mais rápida do que no líquido e do que num gás. Isso porque a velocidade de propagação de uma onda ela depende do fator elástico do meio e do fator de inércia. Vou mostrar para vocês como determinar agora a velocidade em uma corda e em um meio gasoso. A expressão que a gente vai chegar para a velocidade numa corda, ela vai depender tanto da tensão da corda quanto da densidade linear de massa. Já a velocidade em sólidos, ela depende do módulo elástico do material e da densidade do material. Em gases e líquidos, depende desse valor B, que é o módulo de compressão volumétrico. Então, conforme eu falei, eu vou primeiro mostrar a velocidade da onda em uma corda e depois, nesse caso aqui de gases e líquidos. Vamos assumir que quando a gente estica uma corda, a gente tem uma configuração parecida com a dessa figura. Então vamos considerar um elemento de corda ΔL que está tracionado em ambos os lados por uma tração tal. A força resultante ao soltar esse elemento de corda é 2 vezes tal seno de θ, que é a componente dessas tensões na vertical. Como a gente está considerando um elemento ΔL, então esse θ aqui é muito pequeno. A aproximação, conforme a gente viu oscilações de seno de θ para θ pequeno, é igual a θ. Então temos que a força resultante é tal vezes 2θ. Deixando bem claro aqui, as componentes horizontais dessas duas tensões, elas vão se anular. Já as componentes verticais vão se somar. 2θ tem uma relação com o arco desse ΔL aqui. Então, aproximadamente é ΔL sobre R. Além disso, sabemos pela segunda lei de Newton que F igual a ma. A massa desse elemento de corda é a densidade linear de massa vezes o ΔL, e a aceleração aqui é a aceleração centrípeta. Colocando essas informações nessa equação, então aqui temos F é igual a m e a. Então aqui o ΔL cancela com esse ΔL aqui, e o R cancela com R. Sobrando então, a velocidade é a raiz da relação entre tal e μ. Se a gente fizer uma análise dimensional, a gente vai ver que as contas são coerentes. Já num gás, vamos fazer algumas outras considerações. Vamos dizer que a gente tem um pulso se propagando num gás. Esse tubo tem seção transversal de área A. A gente pode caracterizar o gás nesse tubo como pressão P aqui, pressão P aqui. Aqui a pressão é P mais ΔP. Pessoal, deixei passar uma coisinha aqui. Vamos lembrar que um gás ele é composto por partículas. E cada uma dessas partículas tem velocidades. Então esse Vzinho que está no desenho é a velocidade média de cada uma dessas partículas. Por isso que de um lado e do outro a gente caracterizou como P e V, e no pulso há um ΔV, que é a variação de velocidade devido ao pulso. Vamos considerar que temos um elemento de fluido que tem volume
A vezes ΔX, e ao invés de a gente considerar que o pulso está se propagando, vamos considerar que o pulso está em repouso e o resto do ambiente se propaga para a direita. Então a gente tem o volume do elemento de fluido. Se essa propagação é com a velocidade v, então o volume pode ser escrito como uma função de ΔT. Considerando esse elemento de volume na interface com o pulso, a gente tem uma diferença de forças. Aqui a força é maior porque a gente tem uma pressão maior, P mais ΔP, do que aqui. A gente sabe que pressão é força sobre área. Por isso aqui a força é PA e aqui a força é P mais ΔP vezes a área. Então a força resultante é a soma dessas duas forças, que é igual a menos ΔP vezes A. Ou seja, uma força para a esquerda. Lembrando que, pela segunda lei de Newton, a força resultante é a ΔM vezes A, onde Azinho é a aceleração, e a massa desse elemento de fluido é ρ vezes V, que a gente já tinha escrito aqui. A gente pode juntar essas informações e escrever aqui força, massa e aceleração. Então aqui o ΔT vai cortar com esse ΔT, a área corta com a área, e aqui eu ainda multiplico em cima e embaixo por V. Então aqui vai ficar V ao quadrado, aqui vai ficar ΔV sobre V, e a gente pode reescrever essa expressão dessa maneira aqui. Agora vamos ver a relação dessa variação de velocidade com a variação de volume. Deixando bem claro que essa variação de velocidade aqui não é a velocidade de propagação da onda, mas a variação de velocidade do deslocamento de cada partícula do ar, do fluido. Basta lembrar daquele gifzinho que eu mostrei lá atrás, do deslocamento do ponto material de uma onda longitudinal. Então a variação de volume nesse fluido é igual ao produto da área com a variação de velocidade e ΔT, baseado nessa expressão que a gente já tinha obtido para o volume. Se a gente pega ΔV sobre V, a gente vê que é a mesma razão da variação de velocidade pela velocidade. Então, substituindo esse resultado nessa equação aqui em cima, a gente chega a essa expressão, chamando essa relação aqui de B, então a velocidade pode ser escrita como a raiz de B sobre ρ. Bom, intuitivamente, fica fácil da gente enxergar que uma onda transversal pode ser escrito como um seno ou um cosseno. Isso visualmente, balançando uma corda, a gente consegue entender isso. Mas e num gás? E numa onda longitudinal? Então vamos pensar que a gente tem um tubo com uma onda se propagando e vamos olhar somente para um elemento de fluido que se desloca entre duas posições, tal qual aquele gifzinho que a gente viu lá atrás. Então a gente tem um elemento de fluido que se desloca entre duas posições, entre essa posição menos SM e essa posição mais SM. Aqui definimos o volume desse elemento de fluido como A ΔX e a variação desse volume como A ΔS, deixando claro que essa variação de volume é devida a esse deslocamento desse elemento de fluido. A gente sabe que a variação de pressão pode ser dada por essa expressão, onde B a gente acabou de determinar, e é bem compreensível, até pelo que a gente já sabe sobre oscilações, que esse elemento de fluido tem um comportamento também de uma senoide, já que ele oscila entre dois valores. Então a gente vai considerar que esse deslocamento S de x e t seja uma função desse tipo aqui. Estou colocando esse GIF justamente para a gente lembrar como é a oscilação de um ponto material numa mola de uma onda longitudinal se propagando. Então vamos reparar que a gente tem realmente um deslocamento desse ponto material, além dessa região de, vamos dizer, maior densidade de molas se propagando. Se a gente lembra que V e ΔV são escritos dessa maneira, onde novamente ΔV tem a ver com a variação desse elemento de volume, então a gente pode escrever a variação de pressão como proporcional a ΔS sobre ΔX, e fazendo esses deltas muito pequenos, nós podemos calcular o ΔP através da derivada de S em termos de x. Fazendo isso, a gente tem a derivada de S em termos de x dado por essa expressão. Lembrando a relação de ΔP com a derivada do S, nos cabe agora encontrar quem é o ΔPm, que seria a amplitude de oscilação da variação de pressão. Lembrando da velocidade em termos de B e de ρ, a gente tem que essa amplitude de variação de pressão é dada por essa expressão aqui, em termos da velocidade, densidade, número de onda e da amplitude de oscilação
do deslocamento do elemento de fluido. Lembrando que K é ômega sobre V, a gente pode escrever a amplitude de oscilação da pressão dessa maneira aqui, que depende da velocidade, da densidade, da frequência e da amplitude de oscilação do elemento de fluido. Sendo assim, a gente pode comparar as expressões para o deslocamento e para a variação de pressão e observarmos que o termo de oscilação, se uma for cosseno e a outra é seno, então teremos uma diferença de fase entre o deslocamento e a variação de pressão. Falei que as ondas são oscilações que transportam informação e energia. Então vamos calcular essa energia propagada. A energia cinética de um elemento de massa desse meio é dada por essa expressão aqui, onde U é a velocidade de deslocamento e não a velocidade da onda. Ou seja, se a gente considera que a função de onda é escrita por essa expressão aqui, ym seno de kx ômega t, então o U é a derivada dessa expressão em termos de t, e aqui a gente vai ter um menos ômega ym cosseno de kx ômega t. Considerando uma corda, a massa vai ter essa relação com a densidade linear de massa e o elemento de comprimento. Substituindo tudo isso dentro dessa equação aqui para a energia cinética, nós temos o meio, massa e aqui o U ao quadrado. Lembrando que potência é energia sobre tempo, ou seja, a gente vai dividir essa expressão em ambos os lados por dt. Nós temos a variação da energia cinética com o tempo, e aqui o dt fica embaixo do dx, vai dar a velocidade aqui. Ou seja, a variação da energia cinética é uma função que varia conforme esse cosseno ao quadrado de kx ômega t. Se a gente quer só saber essa variação de energia cinética média, tudo isso aqui é uma constante, resta saber quanto vale a média desse cosseno. Como é um cosseno ao quadrado, ele varia de 0 a 1. Então a média dele é meio. Ou seja, a variação temporal da energia cinética média é essa expressão aqui, que depende da densidade linear de massa, velocidade, frequência e amplitude de oscilação. Se a gente lembrar lá de oscilações, a gente vai poder dizer que a energia cinética e a energia potencial, elas variam se compensando de tal forma que a energia mecânica total é constante. Ou seja, quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é mínima. E quando a energia potencial é máxima, a energia cinética é mínima. Então eu resolvo dizer que a potência média é dada por essa expressão, porque a média da energia cinética e da energia potencial é a mesma. Se a gente já sabe como escrever essa variação da energia cinética com o tempo, então a potência média, transmitida numa corda, é dada por essa expressão aqui. Aqui eu quero destacar uma coisa. A gente já sabia lá em Física 1 que a potência depende diretamente da velocidade. O resultado importante aqui é que a potência numa onda depende da frequência também. No caso aqui, a potência depende do quadrado da frequência. E a gente ainda tem a definição de intensidade, que é a potência média pela área. E aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe. Estou mostrando mais uma vez para vocês esse GIF aqui, que é de uma onda harmônica, onde temos a variação do campo elétrico e do campo magnético. Então essa aqui é uma onda eletromagnética. Reparem que o campo elétrico varia na direção Z e o campo magnético varia na direção X. Então essa onda, a gente pode representar ela como as duas variações. Então a gente pode escrever a componente elétrica dessa oscilação eletromagnética dessa maneira aqui, onde, repare, a gente só tem o campo elétrico na direção Z, mas a direção de propagação é na direção Y, conforme dado esse esquema aqui. A energia do campo eletromagnético ela vai depender das amplitudes máximas do campo magnético e do campo elétrico. Então, se a gente define uma região do espaço onde há a propagação dessa onda harmônica, é como se a gente estivesse definindo um retângulo que a gente chama de frente de onda. Pessoal, essa explicação ficou um pouco confusa. O nome dessa onda, representada por esse GIF de baixo, é onda plana. Isso quer dizer o seguinte: para cada plano que a gente enxerga ali, ou para cada um daqueles retângulos, a gente vai ter no plano o mesmo valor de amplitude da onda. Então por isso que a gente chama isso de frente de onda. Então intuitivamente a gente pode imaginar que cada um desses retângulos aqui equivalem a uma fase dessa minha onda que está se propagando. E se eu defino isso como a região de propagação da minha onda, a intensidade é dada pela potência média vezes a área desse retângulo, que é ΔX vezes ΔV. Repare, se ao longo do tempo e do espaço essa área não se alterar, então a intensidade se mantém ao longo do tempo e do espaço.
Um laser, ou uma canetinha laser, se assemelha a essa situação. A gente sabe que para pequenas distâncias, um feixe de laser tem pouca divergência. Por isso ele parece bastante intenso, porque uma luz de um laser se propaga a grandes distâncias com poucas variações na área iluminada. Ou seja, a energia se distribui por essa área que praticamente não se altera para alguns intervalos de distância. Já se a gente considerar uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente, uma fonte pontual, ou muito próxima de ser pontual, o que a gente percebe é que quando a onda se propaga, isso que a gente está chamando de frente de onda, tem a sua área aumentada com o tempo, conforme esse gifzinho mostra a vocês. Então, inicialmente, a energia está distribuída numa área muito menor do que passado um tempo depois. Como a gente sabe que a área de uma esfera é 4πr², é fácil entender que a intensidade cai com r² para fontes pontuais de onda em problemas de 3 dimensões. Por fim, vamos definir o nível sonoro. Por conta de nossa capacidade de audição ter um intervalo de intensidades muito grande, é razoável criar uma escala logarítmica para medir as intensidades. Essa escala é dada por beta, que tem esse fator 10 aqui, 10 decibéis, e um logaritmo dessa relação I, que é a intensidade que a gente quer medir, e o zero, que é uma intensidade de referência, que é dado por 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse zero é escolhido porque é a menor intensidade que a gente é capaz de escutar. Então aqui nós temos uma tabela com alguns níveis sonoros. Então o limiar de audição zero seria o I igual a I0, seria o logaritmo de 1, que é zero, e o limiar da dor de 120 decibéis. Então vamos então calcular essa intensidade para esse limiar da dor. 120 é colocado no lugar desse beta, aqui temos 10, e sobre I0, que é 10 a menos 12. Passando esse 10 para o lado de cá, fica 12. Então agora, usando a propriedade logarítmica, fica 10 elevado a 12 e 10 elevado a esse logaritmo aqui. Isso dá que a intensidade para o limiar da dor é de 1 watt por metro quadrado. Bom, por hoje é só. Até a próxima.